Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Geração Rica. Meu nome é Bruno Prado e vamos direto ao assunto. O assunto de hoje é tarifa de 50% imposto ao nosso país, tá? Aqui eu vou trazer alguns temas, algumas empresas que têm uma exposição muito significativa nos Estados Unidos, outras nem tanto, outras têm um pouco, mas a maior parte ela consegue diversificar para outros lugares. Lembrando sempre que aqui nesse canal eu falo sobre a minha visão pessoal de cada um desses. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Então tá, pessoal, vamos ao vídeo então. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é um anúncio da tarifa, né, que foi aqui no site do G1, informando, essa notícia do dia 10, informando então que no dia 7 foi anunciado que o Brasil teria tarifas de 50% para produtos exportados para os Estados Unidos e que essa tarifa entraria em vigor agora então no dia 1º de agosto, tá, pessoal? Vamos lá, tarifa de 50%, quem são as empresas que mais perdem caixa, perdem vendas por causa dessa tarifa? Primeiro eu vou partir do princípio do seguinte, que eu quero aqui no canal trazer uma visão para que vocês reflitam e consigam pensar comigo também. A primeira empresa, para quem já está acompanhando, já deve saber que é a Embraer, né? A Embraer vai praticamente inviabilizar todas as vendas dela devido a esse caos aí dessa situação das tarifas. Porém, nós temos uma questão aqui. É muito complicado a gente pensar assim, essa empresa vai ter uma exposição muito grande, ela vai perder bastante, outra empresa tem menos exposição, assim por diante. Nós estamos falando de algo que vai gerar um impacto econômico gigantesco em toda a cadeia produtiva do nosso país. Por quê? Veja comigo. Quando a gente diz que a Embraer vai perder de vender, a Embraer ela tem todo um sistema por trás dela. A Embraer ela não funciona sozinha, ela precisa de sistemistas, ela precisa de outras empresas que são anexadas a elas. Então nós temos os funcionários, temos os prestadores de serviços, nós temos os fornecedores de peça, nós estamos falando até mesmo da empresa que presta serviço de zeladoria, de limpeza dentro daquela companhia. Todas essas empresas elas são impactadas quando elas perdem um contrato milionário com a Embraer, por exemplo, que é uma empresa gigantesca. Tá? Então, a gente tem que sempre analisar o cenário macroeconômico daquilo. Não adianta a gente pegar uma empresa isolada e tal. Então aqui eu vou trazer algumas empresas isoladas, vou comentar um pouco sobre o impacto que isso vai causar. Também cabe salientar que algumas empresas estão descontadas, gente. Então, daqui a pouco, em algum momento, é uma oportunidade que está se abrindo aí. Então a gente também tem que ver que em momentos de crise, em momentos que o mercado está muito alvoroçado, daqui a pouco é um momento aí da gente investir e abrir portas aí para investimentos bons, empresas boas, empresas lucrativas, mas que estão passando só por um momento ali econômico difícil. Lembrando que a tarifa de 50%, gente, ela não vai ser para sempre. Então pensa comigo, hoje a empresa está descontada porque ela tem uma exposição muito grande lá fora, ok. Mas no momento que essa tarifa sair, essa tarifa diminuir, essa empresa pode voltar a crescer de novo. Então quem acreditou na empresa agora que estava ruim das pernas, a coisa não estava legal, daqui a pouco pode ter um lucro muito positivo lá na frente. Tá, pessoal? Então vamos lá. Então a primeira empresa, né, a Embraer já prevê prejuízo de 20 bilhões com tarifados dos Estados Unidos, tá? Atualmente, os Estados Unidos representa 45% das vendas de aviões comerciais da Embraer e 70% dos jatos executivos. Lembrando que a Embraer ela tem um carro-chefe, né, que é um dos maiores, o produto que ela mais vende, que é o modelo E175. Tá? Esse é o principal produto da Embraer e praticamente com essa tarifa de 50% torna inviável a exportação desse modelo, comprometendo contratos, impactando seriamente a receita, tá? Praticamente é inviável, tá? A gente tem outro setor também muito importante para a nossa economia e que é extremamente impactado com essa tarifa, que são o setor de frigorífico, tá? Aqui tem uma notícia do Globo Negócios, diz: frigorífico suspende abate de bovinos para os Estados Unidos após tarifa de 50%. Tá? A parada envolve localidades em diversas partes do Brasil. O pedido partiu de compradores americanos, ou seja, o comprador está chegando e está dizendo assim, olha, não produza porque eu não vou comprar, segura porque eu não vou comprar. Então isso é muito triste, é muito preocupante para o cenário econômico, tá? Então a gente tem que sempre analisar isso
E eu vou trazer algumas empresas. Nós temos a Minerva Foods, a BRF. Essas duas empresas, elas vão sentir bastante, como todos os outros frigoríficos, ainda mais porque elas têm elas são presas, assim, digamos assim, no Brasil, certo? Elas têm, as empresas são no Brasil e tudo mais. E no caso da Marfrig e a JBS, a gente já percebe que é um pouco mais difícil disso acontecer. Por quê? Porque eles têm operações nos Estados Unidos, como eles têm operação lá nos Estados Unidos, para eles fica mais fácil, eles podem transferir essa operação para lá e o mercado americano consumir deles ali, ele consegue ainda sustentar. Então essas duas empresas, elas têm exposição também ao mercado, elas vão sofrer um pouco também com essa questão da tarifa, porém, como elas têm operações em outros países também, como os Estados Unidos, acaba tendo um impacto, tá? Outra situação que a gente tem também em outro setor é a Suzano. A Suzano, ela é uma empresa que tem aqui nessa notícia, por exemplo, está dizendo que a exposição dela é de 19%, nos cálculos da Goldman, a Suzano tem 19% das vendas líquidas expostas aos Estados Unidos, né? Considerando a receita acumulada em 12 meses até março deste ano de 46,5 bilhões, cerca de 9,4 bilhões poderiam sofrer com essa taxa. Então a Suzano aí é uma empresa também muito boa, uma empresa muito sólida, e aí entra naquela história que eu falei no começo do vídeo. Nem tudo, gente, é o fim, tá? A Suzano é uma empresa forte, é uma empresa que tem um fluxo de caixa muito bom, é uma empresa muito estruturada, uma empresa ótima para se investir, e agora ela está passando por essa situação, o preço dela tende a cair, daqui a pouco a gente está falando aí de uma oportunidade. Não quer dizer que seja, né? É minha opinião, certo? Não é nenhuma recomendação de compra, mas pode ser uma oportunidade, tá? Visto toda a situação que a gente está vendo aí. Com esse aumento da tarifa, ela tem uma redução de competitividade frente ao Canadá e o Chile, que são potências muito grandes, tá? Nos Estados Unidos. Então ela vai perder essa competitividade com o Canadá e com o Chile. Então acaba sendo muito afetada por causa disso, tá? Uma outra empresa que a gente fala aqui também e entra também naquela janela de oportunidade que eu te falei é a WEG. A WEG ela tem ali ela tem uma exposição relativamente grande nos Estados Unidos. A gente está falando de um total de 28% da receita é oriunda dos Estados Unidos, mas apenas um terço disso, ou cerca de 9% da receita total, advém de exportações diretamente do Brasil. Então a WEG, ela também fica como aquelas outras duas empresas, a Marfrig e a JBS, tá? Que tem empresas sediadas lá nos Estados Unidos que conseguem também aí fazer não sente tanto impacto, né, dessa tarifa, certo? Então a WEG é uma empresa que talvez seja uma janela de oportunidade, uma empresa excelente, boa pagadora de dividendo, uma empresa que ela tem um dividendo que não é tão alto, mas ela tem um índice de valorização muito grande, uma empresa que vem mostrando crescimento muito grande. O dividendo dela não é tão alto justamente porque ela capta esse recurso e ela investe nela mesma. Então é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, gigantesco, uma excelente empresa, e que daqui a pouco, por causa desse momento aí, ela pode sim também estar dentro de uma janela de oportunidade. Lembrando que quando eu gravo esse vídeo aqui, ela tinha caído 4%, se eu não me engano, em um dia, e hoje ela já estava conseguindo recuperar. Então assim, a gente percebe que uma empresa, mesmo com a tarifa, mesmo ela estando inclusa nessa lista de empresas que vão sentir um pouco mais essa tarifa, ela se mostra forte no meio disso tudo, tá? Beleza, pessoal, agora a gente vai falar um pouco de produto, não de empresa, mas de produto que afeta diretamente os produtores. E aqui eu trago uma notícia, Santos e região, do G1 também. Tarifa sobre café brasileiro pode aumentar 400% com taxa imposta, tá? É interessante porque às vezes as pessoas se apegam muito aos 50%, mas na verdade o 50% ele é só o início, ele é só o sinal da taxação. Mas o que vai chegar lá na ponta, lá no final, ou seja, para o consumidor final, a gente está falando de um aumento de 400%, como diz aqui a notícia. Então é um aumento muito grande e que infelizmente acaba afetando a indústria do café do nosso país, que gera muito emprego,
o nosso país é uma potência na produção de café, então é muito importante a gente saber sobre isso, entender um pouco sobre isso também e ver o real impacto dessa tarifa, tá? O café verde solúvel, os Estados Unidos compram de cerca de 17,7% do café brasileiro ou até 30% em alguns relatórios, tá? Então há uma divergência aí de um relatório para o outro. Então alguns mostram que até 30% da nossa safra vai para os Estados Unidos. E olha o impacto que isso vai causar, a diminuição de empregos, toda a cadeia produtiva. Lembrando, como eu disse, da Embraer, não é apenas, deixou de vender aviões, então quer dizer que se a Embraer deixar de vender aviões, o problema não é meu. Afinal de contas, eu não vendo aviões, eu não compro aviões, então para mim tanto faz. Não é bem assim, mas o café, os Estados Unidos vai parar de comprar e tá tudo bem, vai ser até bom e tal. Gente, a gente tem que analisar todo o contexto, por isso que é importante a economia entender todo o sistema macroeconômico e os impactos de uma pequena decisão, como a gente acabou de ver. 50% aumento da tarifa, no final representa 400% para o consumidor final, tá? Outro item que também vai sofrer bastante com as tarifas é o suco de laranja, né? Taxa de 50% ao Brasil é péssima para exportadores de suco de laranja, tá? Suco de laranja brasileira vira alvo de guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Tá? E aqui o suco de laranja, assim como o café, o café foi para 400% lá para o final. O suco de laranja aqui pode levar ao imposto sobre o suco de laranja até 70%. Ou seja, o aumento, a tarifa é de 50%, porém o final é 70%, tá, gente? Então a gente já vê aí um grande aumento aí do preço do suco de laranja. Lembrando, mas o que o suco de laranja tem a ver comigo? Toda a cadeia produtiva. Gera emprego, gera receita, o transporte, é o motorista, é o caminhão, é o diesel, tá? A empresa, ela tem um consumo de insumos para a produção do suco de laranja. Aqui, por exemplo, na região onde eu moro, tem uma empresa gigantesca que trabalha somente com suco de laranja, já está sentindo os impactos dessa tarifa, já diminuiu a colheita, já estão segurando, alguns funcionários talvez sejam demitidos. Então, é uma cidade pequena, né? Isso é uma outra coisa interessante para trazer aqui, é uma cidade pequena, não tem muitos habitantes, e essa empresa de suco de laranja, ela emprega muitas pessoas dentro da cidade. Olha o impacto que isso causa. Se há uma demissão em massa nessa empresa, várias outras pessoas ali, vários outros comércios da cidade também vão sentir esse impacto, porque as pessoas vão estar desempregadas, com menos dinheiro na mão, menos consumo e assim sucessivamente. É muito importante para nós entendermos a economia, a gente entender todo o cenário micro e macroeconômico, tá? Então é muito importante a gente trazer isso de forma clara e entender todo o contexto, não ficar preso apenas em alguns detalhes, tá? Suco de laranja, os Estados Unidos absorvem 41,7% das exportações brasileiras, já com uma margem muito estreita. Então, a verdade é que já se tem uma margem muito curta e mais com essa tarifa fica muito inviável esse consumo, tá? Vamos então para considerações finais do vídeo. A tarifa de 50% será aplicada a partir de 1º de agosto, conforme foi anunciado. A Embraer, produtores de carne, café e suco, Suzano, WEG, siderúrgicas são as mais vulneráveis, tá? Setor como petróleo e etanol devem sofrer impactos mais limitados devido à maior diversificação de mercados, ou seja, eles não vendem muito só para os Estados Unidos, né? Na verdade, demanda por petróleo e etanol no mundo é muito grande, então tem vários outros países também querendo comprar. Então, esse setor de petróleo e etanol acaba não sendo tão impactado com essas tarifas, tá? Lembrando então que a gente também tem empresas que têm operações integradas nos Estados Unidos, como a JBS, a Marfrig, pode mitigar partes dos efeitos, né? A gente viu também o caso da WEG também, que embora tenha uma participação de 28% no total de venda para os Estados Unidos, apenas 9% é diretamente do Brasil, fazendo então com que ela acabe atenuando os efeitos dessa taxação, certo? Outra consideração final, o governo brasileiro já manifestou abertura para a negociação e deverá responder com medidas diplomáticas. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre políticas e tal, mas vamos aguardar, vamos esperar. Esperamos que a gente possa ao menos reduzir essa taxa ou pelo menos estender para as empresas se prepararem melhor. Lembrando que a taxa que os Estados Unidos impôs à China até o momento, embora tenha negociação até o momento, ela não baixou essa taxa.
Então talvez seja um pouco difícil essa taxa ser diminuída para nós aqui no Brasil. Tá, e segue para mais vídeos, eu vou trazer alguns vídeos agora sobre ações. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, compartilhe e se inscreve aqui no canal.